Bom dia. Peraí que meu som não tá saindo, não. Agora foi. Bom dia. Foi. Deixa eu ver. Alguém fala alguma coisa aí pra eu ver se tá saindo o som aqui. Bom dia. Ok, tá certinho. Gente, hoje nós vamos iniciar nosso capítulo 9, lá na página 41 do livro de filosofia. Hoje é aula de filosofia, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui nosso livro. O tio, aquela prova do SAS, bom dia primeiramente, né? Aquela prova do SAS, que vai ter dia 1 do mês que vem, vai ser a partir do capítulo 6? Não sei. Isso não passou por mim. É a coordenação que tá organizando isso. Mas depois a Carla Beleza. deve. Ela no bilhete não falou, não, pra vocês eu não sei, eu não vi. Eu não sei. Porque não passou por mim aquilo, Vitória. Ah, tá, tio, mas muito obrigada, mesmo assim. Tá bom. Gente, olha só. O nosso capítulo 9, né? Lá na página 41, todo mundo já conseguiu pegar aí o livro? Sim, né? Vamos lá, então. Ele fala sobre um conteúdo, um tema que realmente a gente já é bem debatido, eu acho, desde a nossa infância, na verdade. A gente já fala sobre isso, a gente já comenta, a gente já consegue se posicionar em relação a esse conteúdo, que é sobre o preconceito, né? Então, o capítulo é o preconceito, um abismo entre mim e o outro. E aí, o objetivo do nosso capítulo é refletir sobre o que traz a origem desse preconceito e quais são as consequências para a humanidade. Vamos pensar na estrutura da palavra? Preconceito é um conceito que você faz antes mesmo de ter contato com a coisa, com a pessoa, com a situação, né? Pré é antes, né? É antes mesmo de você ter contato com qualquer tipo de situação. E aí, como sempre, o nosso livro, ele faz uma introdução trazendo uma problemática, né, um questionamento, e ele fala assim: quais conflitos se criam por se manter o hábito de enxergar as diferenças apenas do seu ponto de vista e não de maneira universal? São muitos conflitos que surgem, e aí a gente consegue observar hoje, dentro da nossa sociedade como um todo, muito dos problemas que nós temos dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, dentro da nossa sociedade, eles vão passar por essa questão de preconceito. Traz muito problema, né? Ou seja, traz problema para o outro, e isso nos afeta, e afeta a pessoa. É algo muito complicado, não é fácil, né? E aí, o que acontece? Imagina uma pessoa que ela é completamente discriminada, por exemplo, na escola, né? Ou seja, os colegas de turmas não falam, nem querem fazer trabalho com essa pessoa, e riem do modo de ser, desqualificam, por exemplo, a origem social ou sua cor de pele. Essa pessoa é desrespeitada, é renegada, é humilhada, não consegue estudar e acaba deixando a escola, né? A questão do bullying, que era muito forte, muito presente nas escolas antigamente, que hoje em dia a gente tem tentado evitar isso o máximo possível, né? Isso, de certa forma, pode não ser a sua realidade de preconceito, mas é a realidade de alguns estudantes. E vocês sabem disso, não é verdade? Que existem pessoas que são discriminadas por N motivos, né? Então, o preconceito, gente, ela é uma discriminação e ela é dirigida a uma pessoa, a um grupo, né? Por sua orientação religiosa, por sua orientação sexual, por sua orientação cultural, sua classe social, seu modo de vestir, enfim. Normalmente, quando a pessoa ela é um pouco diferente, ela acaba sendo discriminada, tá? Então, tanto nas redes sociais como na escola, algumas vezes a gente acaba reproduzindo preconceito e vai gerando assim um ciclo de intolerância, né?
Ou seja, se a gente não para isso, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí a gente pode perder o controle em relação a esse tipo de situação. Nós temos aqui a imagem, né? Que é uma obra que representa o desrespeito pela figura humana. É a opressão, a discriminação, né? E aí a gente tem a nossa problematização, como sempre, né? Aí conta uma historinha para a gente depois se situar em relação a essa história. Vamos lá. Nossa problematização fala assim, ó. Depois de um dia exaustivo na escola, Fátima foi dormir bastante cansada. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. De repente, quando abriu os olhos, visualizou um ser vivo, verde, como uma luz por trás dele. O seu corpo parecia estar preparado para aquela aparição, pois ele não sentiu medo. Ele indicou que os dois deveriam ir em direção à luz. Fátima foi abduzida por extraterrestres. Ela nunca tinha acreditado na existência da vida em outros planetas. Mesmo assim, não foi poupada da grande aventura da sua vida. Ai, eu tô tão... Peraí, gente. Dentro da nave, Fátima viu muito desses homenzinhos verdes cruzando um grande salão, cujo centro estava ocupado por uma tela gigantesca. Aquilo lhe pareceu familiar. Ela se sentou para ver o que estava sendo transmitido, na esperança de encontrar alguma informação que a ajudasse a compreender aquela situação inusitada. Mas o que viu foram notícias do mundo todo. A maioria trazia manchetes retratando a violência causada pelas mais diversas formas de preconceito. No formato de telejornal, as notícias se seguiam, uma atrás da outra, enfatizando os conflitos e guerras. Na Palestina, os judeus massacravam os palestinos, que respondiam com bombas, narrava uma jornalista sem expressão nenhuma. Na França, as mulheres árabes residentes no país foram proibidas de usar o véu. No Brasil, na cidade de São Paulo, após a parada gay, um homossexual foi agredido e morto. Pela primeira vez, Fátima sentiu o distanciamento de tudo aquilo e prestou atenção em cada depoimento, na angústia e no sofrimento daquelas pessoas. Concluiu que a Terra estava se destruindo por preconceito. Em seguida, o vídeo mostrou o ambiente de sua escola e seu coração começou a disparar, pois pode ver a sua própria imagem. Sentada na última fila, ela parecia observando passivamente a turma, rindo de um colega seu e chamando-o de nerd. Naquele momento, Fátima se deu conta de que o garoto era vítima de assédio diariamente só porque gostava de estudar. Assistindo a própria frieza diante daquela situação de total preconceito, ficou chocada com sua atitude e, sem conseguir controlar sua emoção, chorou. Um dos extraterrestres se aproximou e cuidadosamente colheu uma lágrima e a guardou em um pequeno frasco. De repente, Fátima acordou atônita. O que tinha acontecido? Ufa, que bom que tudo for apenas um sonho. Melhor não comentar aquela loucura com ninguém. Preparou-se rapidamente para ir à escola, mas chegou atrasada, pois ainda estava zonza com a experiência do sonho. Enquanto a professora fazia a chamada, ela ouviu os colegas formando um plano para colocar uma foto embaraçosa do nerd no mural do pátio. Parecia uma farra. Era muito mais fácil ser convencidos a cometer um ato contra ele do que se indignar e reagir contra o plano. Fátima foi para o pátio e refletiu um pouco. Quando pôs as mãos em seu bolso, encontrou um pequeno frasco com uma lágrima. Ao retornar à sala, um de seus amigos lhe abordou. Fátima, vem aqui. Já estamos com a foto daquele garoto. Você pode nos ajudar e fazer ele pegar o maior mico na frente de todos. Ela reagiu como se fizesse parte do plano. Me dê a foto para eu ir
pensando no que fazer. Chama a turma para uma reunião amanhã para prepararmos a brincadeira. No outro dia, todos se reuniram para ouvir o plano. Fátima mostrou um grande painel de cartolina com recortes de jornal, que mostravam os números de agressão e morte causado por preconceito. Seus colegas se surpreenderam. Ela continuou exibindo as estatísticas, detalhando o depoimento de algumas vítimas e relatando o sofrimento daquele ciclo interminável de intolerância. No fim do painel, uma seta apontava para a foto do nerd, onde se lia: a próxima vítima da nossa estupidez. E um silêncio constrangedor no ambiente. Fátima aproveitou para dizer que a sua passividade e cumplicidade acabaram. Depois pediu para seus colegas refletirem, pois o que eles faziam com o colega de sala era o mesmo tipo de violência que acontecia no mundo. Fátima saiu sem saber se havia conseguido mudar a atitude de seus colegas, pois os professores viviam censurando discriminações, mas os estudantes não davam a mínima atenção para a gravidade do problema. Ela estava orgulhosa de si mesma por ter feito a sua parte. Mesmo que o resultado não fosse o esperado, isso pudesse afastá-la de seus colegas. Entretanto, para sua alegria, foi surpreendida. Ela notou que seus colegas passaram a admirá-la pela sua atitude e que o fez compreender que todos merecem ser tratados com respeito e dignidade. História de bullying, né, gente? Numa escola. Deixa eu só compartilhar um vídeo aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Foi um teste que eles fizeram numa escola na Espanha, né? E gravaram por trás. E aí a gente vai ver a reação das crianças em relação a isso. Deixa eu compartilhar aqui. Ay, gracias, papi. Sí, adiós, papá. Perdona, ¿esos hombres que han venido quiénes son? Pues mis padres. ¿Cómo que tus padres? Mi papá y mi papi. Pero eso cómo va a ser. Tú tendrás que tener una madre también, ¿no? No, yo no tengo madre. ¿Se ha muerto tu madre o qué? No, yo solo tengo dos papás. ¿Y qué pasa si ella tiene dos padres? Pero entonces tú no tienes familia. No, pero ¿y qué pasa si ella no tiene dos padres? Si ella tiene dos padres, no pasa nada, ¿no? Digo yo. No, no pasa nada. Vamos a ver, ¿a ti te parece normal que tenga dos padres? ¿Te importa algo que ella tenga dos padres? ¿Te importa algo? Bueno, me parece raro. Eso no es una familia. Da igual. ¿Es una familia también? No. No. Una familia es un padre, una madre y unos niños. Pero ¿qué pasa si ella tiene dos padres? ¿Qué pasa? Dímelo. Pues yo no quiero bailar con una niña tan rara. ¿Pues te viene conmigo? ¿Tú eres capaz de bailar con un bicho raro? Sí. Y no es un bicho raro. Así que te puede estar callando esta boquita. Van a venir al espectáculo mis padres. Y también sus dos padres. Y yo no quiero eso. Que me va a dar vergüenza. Pues si te da vergüenza, te aguanta. Ella tiene dos padres y punto y pelota. Pues yo voy a hacer todo lo posible porque la eche. Pues yo no. Así que bueno, pues verás. Entiéndeme. A ver si yo hablo en inglés. ¿A ti no te importa si que yo tenga dos papás? No, no me importa. ¿Tú conoces a alguien que tenga dos papás? No, pero yo sí. Me importa un huevo todo. No sé que ella tenga una madre y un padre. Yo también tengo dos. Pero si ella tiene un padre y un padre, me importa. Si no te gusta, pues quítate de aquí. No, que se vaya ella. Pues no te vayas solita. No, pues no te vayas. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Que no se sabe defender sola? ¿Que no se sabe defender sola?
escuchando yo de gritos aquí? No me gusta nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Nos puedo dejar solas un momento? Ella se está metiendo con ella porque tiene dos padres. ¿A ti qué te parece eso? Porque no me gustan. ¿Vas a llorar? Sí, porque no me gustan. ¿No te gusta qué, mi amor? Que le digan eso a una persona. ¿Y tú piensas que eso de verdad es una familia? Sí. ¿Tú sueles defender a la gente que no conoces de esa manera? ¿Tú por qué sabes defender tan bien? Porque sí. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es este abrazo que ha habido aquí de repente? Porque mi hermana. ¡Ah! ¡Que es tu hermana! ¿Tú sabes que tu hermana es una persona maravillosa? Sí. ¿Sí? Rocío, ¿tú has defendido también muchas veces a tu hermana? ¿O a tu hermana no te gusta defenderla? Sí, porque había gente que se metió con ella porque tiene síndrome. Ella es una persona normal. Y no le tienen que decir nada. ¿Te defiende tu hermana? Sí. Y tú le has dado un abrazo fuerte, fuerte para decirle que no quiera venir a los niños. Vocês já tinham visto esse vídeo? Alguém já tinha visto? Não. Nunca. Cada vez menos, né, gente, nas escolas. Mas vocês notam preconceito na escola de vocês, no dia a dia? Em alguma coisa? Sim. Sim, Vitória, em quê? Na escola, eu tô falando. Vocês conseguem perceber isso na nossa escola? Não, ninguém percebe nada na escola, então a nossa escola é muito boa. Eu vejo também, eu não vejo muito isso na nossa escola, não. Eu acho que a nossa escola é uma escola de muito respeito mesmo, assim, né? E as escolas têm mudado, têm se tornado ambientes de tolerância, né? Cada vez mais eu acho que a gente está compreendendo que ser diferente não é ruim, é só ser diferente, não é? A gente não tem que fazer nenhuma confusão por causa da diferença de outras pessoas. Todo mundo entendeu as histórias, gente, da introdução, então, sobre o preconceito que nós fizemos? Tanto da história que nós lemos, como do vídeo que nós assistimos? Né? Então, vamos lá, nós temos aqui uma... Aqui na página 42, nós temos aqui uma investigação, que é uma atividade, né? Fala assim, a história de Fátima chama a atenção para um debate muito importante sobre o preconceito. Como você vê esse problema? Qual é a sua atitude em uma situação que envolva discriminação? Nós vimos ali a atitude da menina, né? Quando ela se posicionou em relação à discriminação. E você, como se posicionaria? Vamos escrever? Vamos lá? Aproveitar para eu fazer a chamada, enquanto vocês estão fazendo essa atividade aí. Ana Júlia. Presente. Pior, eu já vi que tá aí. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Zupeli. Presente. Bruna. Presente. Daniel. Gabriel. Presente. Gabriela. João Henrique. Presente. Luísa. Presente. Marcelo Henrique. Presente. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Presente. Matheus Marcos. Presente. Matheus Sutil. Presente. Vitória.
Presente. Ian Presente, tio. e Zaira. Ok. Vamos respondendo aí, daqui a pouco a gente compartilha o que nós escrevemos. Tio, é para escrever no caderno? Frank, Oi. é pra ler? Você já terminou? Qual que é? A questão 1. Essa aqui, Sim. como você vê esse problema? Ok, deixa o pessoal terminar, pra gente vai compartilhar. Só tem a 1. Ah, da página 43? Não, ainda não. Essa daí a gente vai fazer ainda. É outra, Mariana. Só a 1 aqui, ó. Quem for terminando, vai me dando um joinha aqui pra eu ter noção.
Vamos fazer o seguinte, nós vamos te mostrar algumas imagens agora. Diga em voz alta ou só pelo pensamento se você viu uma arma ou um objeto diferente de uma arma. Como você acha que foi? A maioria das pessoas que faz esse tipo de tarefa confunde mais facilmente a furadeira com o revólver quando logo antes da furadeira aparecer é apresentado rapidamente o rosto de uma pessoa negra. Mas quando o rosto de uma pessoa branca é apresentado antes da furadeira, as pessoas confundem bem menos a furadeira com o revólver. Se você acha que viu um revólver nas 2 últimas vezes que mostramos as imagens, você cometeu esse mesmo erro. Essa é uma tarefa que foi usada em uma pesquisa para estudar o preconceito. Tio Franklin, é para fazer só a questão 1 da página 42? Só a 1, isso. Ok, então já terminei. Ok. Pesquisador e para um. No primeiro contato com ele, você descobre que ele lambe, gosta de brincar, corre atrás de bolinhas ou gravetos, não gosta que puxem o seu quando os shows têm em comum, criando um estereótipo. E fazemos isso com tudo no mundo: objetos, bichos, Quem terminou, marca o joinha na tela para eu ter uma noção. Ok. Tá bom. Marina e Ana Luísa. Meninas, o irmão de vocês tá aqui em Linhares com vocês? Sim. Tá, né? É que eu não tô vendo ele nas minhas aulas, por isso que eu tô perguntando. Enquanto os outros vão terminando, eu vou passar um outro vídeo aqui para vocês, fala sobre o racismo, para completar a nossa aula, que é do Nerdologia e é muito bom, né? Esse vídeo é muito bom mesmo. Vamos Ô prestar tio, atenção eu nele. quase não tô conseguindo te ouvir. Vocês estão... É o seu ouvido, Ian. Vamos lá, gente. Vamos assistir aqui esse vídeo aqui. É pequenininho, mas é muito bom. É do Nerdologia, eles só fazem coisa boa, né? Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e, por favor, isso não é uma discussão sobre posição política, é sobre dignidade humana. Hoje vamos entender de onde vem o racismo. Imagine que você não sabia sobre cachorros e foi apresentado para um. No primeiro contato com ele, você descobre que ele lambe, gosta de brincar, corre atrás de bolinhas ou gravetos, não gosta que puxem o seu rabo e pode morder se ficar nervoso. Quando você conhecer outros cachorros, não vai precisar aprender tudo isso de novo. Nosso cérebro encurta caminho criando categorias e forma uma representação do que mais ou menos todos os cachorros têm em comum, criando um estereótipo. E fazemos isso com tudo no mundo: objetos, bichos, situações e até pessoas. Essa categorização é importante para entendermos o mundo. Quem aprendeu que animais compridos, sem patas e com escamas eram venenosos e deveriam ser evitados, sobreviveu mais do que quem tentou testar se todas as cobras são mesmo venenosas. Da mesma maneira que se você estiver perdido em um lugar desconhecido, vai procurar informação de pessoas das categorias que imaginem serem mais informadas, como policiais ou moradores locais, e não de crianças, por exemplo. Filmes, quadrinhos, jogos e a mídia em geral funcionam usando essas categorias para tornar a história mais familiar, ou seja, criando clichês. O vilão russo ou com sotaque alemão, o asiático que sabe lutar, o personagem mau que se veste de preto, o bárbaro ou bruto burro e vários outros clichês que nos trazem a familiaridade com a história que estamos vendo. O problema acontece quando atribuímos... Vocês têm consciência disso, gente, no nosso dia a dia? Os estereótipos? Que tudo parece que vão se repetindo no nosso cotidiano.
É algo que é automático às vezes, tá? Se torna automático a gente realizar estereótipos em relação a essa situação. Valores, comportamentos, emoções ou atitudes a um estereótipo sem justificativa. É daqui que surge o preconceito. Piadas de português só funcionam para nós porque já temos um estereótipo, hipóteses sobre como eles se comportam para as quais buscamos confirmação. Não adianta contar a piada do Manuel para um russo ou um esquimó. Eles têm outros estereótipos dos quais tiram sarro. Como já explicamos no Nerdologia sobre polarização e como Rupert Brown explica em Prejudice e Social Psychology, quando categorizamos grupos, tendemos a exagerar a diferença entre eles e ignorar a diferença dentro de cada grupo. Em um trabalho de 63, 2 pesquisadores da Universidade de Oxford mostraram para voluntários retas de vários tamanhos, com uma diferença de 1 centímetro. Ninguém teve problemas em julgar quais eram maiores ou menores. Mas quando agruparam as mesmas retas menores como retas do tipo A e as retas maiores como do tipo B, as pessoas passaram a julgar as retas do tipo A como muito menores do que as B. Algumas vezes, estereótipos são tão fortes que acabamos reforçando a nossa expectativa, como Robert Rosenthal e Leonard Jacobson demonstraram em um estudo de 1965. Eles inventaram um teste de inteligência, escolheram aleatoriamente um grupo de alunos e disseram para os professores que eles eram do grupo de grandes expectativas, que tinha tirado as melhores notas no teste. Depois de um ano, aplicaram testes de inteligência reais nos alunos e descobriram que aqueles marcados como os mais inteligentes realmente foram melhor no teste. O que levou os autores a concluir que os alunos se sentiram mais confiantes e os professores deram mais atenção para aqueles que já esperavam que fossem melhor. A performance e motivação das pessoas estão diretamente ligadas ao estereótipo em que elas se encaixam. Enquanto vivíamos em pequenas sociedades, a noção de que fazemos parte de um grupo que deve ser favorecido e que os outros grupos deveriam ser hostilizados foi valiosa para a nossa evolução. Tanto que essa criação de estereótipo e o comportamento preconceituoso aparecem muito cedo no nosso desenvolvimento. Faça como Megan Patterson e Rebecca Bigler, da Universidade do Texas, divida uma turma de pré-escola entre aqueles de uniforme azul e os de uniforme vermelho, e em pouco tempo eles vão se tratar favorecendo os amiguinhos de mesmo uniforme, discriminando os outros em um princípio de segregação, independente se os professores fizeram alguma distinção de uniforme. E se os professores tratarem de maneira diferente alguma das cores, o comportamento segregacionista fica ainda mais forte. Com pelo menos 6 meses de idade, bebês já são capazes de reconhecer gênero e etnia das pessoas. E até os 2 anos e meio de idade já atribuem o comportamento a certos grupos, como meninos ou meninas, e preferem interagir com crianças do grupo do qual se sentem parte, como aquelas de mesma língua e sotaque, como o próprio André já demonstrou. Com 3 anos de idade, as crianças são capazes de reconhecer e passam a preferir os grupos que são mais privilegiados pela sociedade. Mesmo sendo criadas por pais que não são nem fazem comentários racistas, e independente da própria etnia, com 3 ou 4 anos de idade, crianças já acham que bonecas brancas são mais bonitas e mais bem comportadas do que negras. Isso porque parte do desenvolvimento das crianças é observar e aprender com o mundo que vem à sua volta. Assim como o sotaque que desenvolvem é o da sociedade em que convivem e não dos pais, uma sociedade racista gera crianças racistas. Quando um dos poucos exemplos de negras na TV era esse, uma apresentadora de telejornal pode ser algo inaceitável para alguns. Por isso, ensinar às crianças que racismo acontece e que pessoas são discriminadas por pertencerem a certos grupos funciona muito melhor do que fechar os olhos e não comentar a respeito. Preconceito é um comportamento que aparece naturalmente e reconhecer que ele existe é o primeiro passo para acabar com isso. Mesmo a ciência tem sua parcela de culpa e já foi muito usada para justificar os conceitos de raça e uma suposta superioridade branca. O curioso é que hoje sabemos que não só as diferenças genéticas dentro dos grupos étnicos pode ser maior do que entre eles, como descobrimos que os povos europeus se reproduziram com outra espécie de hominíneos, os neandertais, e ainda herdaram parte do genoma deles. E os povos asiáticos se reproduziram com outros hominíneos, os denisovanos. Ou seja, os humanos mais geneticamente humanos são os povos africanos. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para combater preconceitos e até a próxima quinta. Mais um agradecimento ao professor de psicologia. Gente, é isso, né? O preconceito não pode acontecer, não pode existir. E nas escolas nós temos que debater e nós temos que tomar muito cuidado com os estereótipos. Todo mundo entendeu o que é um estereótipo? Ou seja, por aquela pessoa parecer pertencer, né, a alguma coisa, a algum lugar, a gente já acaba acreditando que ela vai agir daquela forma que normalmente as pessoas daquele grupo agiriam. E aí acabam gerando muito preconceito em relação a isso.
ok? Então, o que se dificulta muito na nossa sociedade ainda são os estereótipos que acabam gerando racismo e preconceito. Ana Júlia, quer compartilhar o que você leu da sua atividade? Alguém quer compartilhar, gente? Vai, Vitória. Vai, Vitória. Tá. Eu coloquei assim: vejo como uma atitude infantil e super desnecessária, um problema que não deveria existir. Eu iria defender a pessoa discriminada se necessário. Muito bom. Quem mais? Obrigada. Mariana? Não? Ian, botou o quê? Ian nem tá me ouvindo. Antônio, vai. Eu acho errado. Eu discuto com a pessoa para tentar o pensamento dela. Você acha errado que você discute com a pessoa? Eu só não entendi o Para finalzinho. tentar mudar o pensamento dela. Ok. Mas muito mais do que discutir é a gente agir da maneira que a pessoa demonstre o que a gente acredita, né? Maria Clara. Tá. O preconceito é uma coisa muito feia, muito ruim, que nem deveria existir. Eu defenderia a pessoa em situação de preconceito, pois todos nós somos seres humanos e devemos ser tratados com respeito igualmente. Perfeito. Marina ou Ana Luísa? Qualquer uma. Vai, gente. Quer não? Vai. Tá, eu não sei se tá certo. Não é uma questão de posicionamento, tá, Marina? Vai, não é certo, não. Eu vejo isso como se fosse um preconceito muito grande. Eu iria falar que temos que tratar todos iguais, porque a pessoa pode ficar triste. Perfeito, gente. É isso mesmo, né? A gente tem que se posicionar e não podemos fazer vista grossa. O que é isso? É olhar uma coisa errada e falar assim, ah, tá bom, não tem problema nenhum. A gente tem que se posicionar assim. Não tô querendo dizer que você tem que, sei lá, passar por uma situação de perigo, não é isso não. Mas a gente tem que se posicionar e deixar bem claro que somos contra qualquer tipo de preconceito, porque isso não é legal para nada, não é verdade? Então, nossa aula de hoje foi isso. Nós falamos um pouco sobre preconceito, tá bom? E semana que vem a gente continua falando de filosofia, mas amanhã a gente tem aula de história, tá? Um abraço, tchau, tchau para vocês. Tchau, tio. Tchau. Tchau, tchau.